Olá, meu nome é Arthur Longo Simeone, sou estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Estadual de Campinas e este trabalho é sobre localização de falta utilizando morfologia matemática. Bom, primeiramente, por que estudar localização de falta em nossas linhas de transmissão é importante? Bom, sabemos que nosso país tem dimensões continentais e apresenta linhas com extensões que chegam sem muito esforço a milhares de quilômetros. Tais linhas também passam por locais inóspitos ou de difícil acesso. No caso da ocorrência de uma falta, é crucial que sua localização seja pré-determinada para agilizar o despacho da equipe de manutenção. Temos também uma malha energética extremamente complexa, com milhares de subestações interconectadas. Uma ação rápida deve ser tomada no caso de uma falta para evitar longos períodos de sobrecarga em outras subestações e também para minimizar o impacto no consumidor final. Por fim, existe a questão financeira. As concessionárias de energia estão investindo cada vez mais em tecnologias de localização de falta e telecomunicações. Isso se dá pelo fato de que sua receita repassada pelo governo é proporcional ao tempo de disponibilidade energética da linha. Ou seja, as concessionárias não ganham realmente pelo fluxo de energia carregado pelas suas linhas, e sim pela disponibilidade da mesma de transportar energia. Então, é terrível para tais concessionárias que sua linha fique disponível por muito tempo. Além da dor de cabeça técnica, eles também têm um agravante no lado financeiro. Dentre essas milhares de linhas de transmissão, uma especial foi modelada para que os testes desse trabalho fossem feitos. Ela é a linha de transmissão que liga as subestações conversoras de Xingu, em Altamira, Pará, a Estreito, em Ibiraci, Minas Gerais. Essa é a primeira linha de transmissão de corrente contínua de 800 kV do Brasil. Tem aproximadamente 2.140 quilômetros de extensão, corta 4 estados, além do Distrito Federal, e foi recentemente inaugurada, em dezembro de 2017. O modelo matemático utilizado para calcular a localização aproximada da falta se chama teoria das ondas viajantes. Quando ocorre uma falta em uma linha de transmissão, uma frente de onda proveniente do surto se propaga pela linha, sendo repetidamente refletida e refratada pelos terminais e pelo próprio ponto da falta. É necessário analisar os tempos e as polaridades de tais frentes de onda para determinar a localização aproximada da falta. O diagrama de látice abaixo representa uma linha de transmissão que liga o terminal A ao terminal B. Digamos que uma falta ocorra no ponto F. Neste momento, duas frentes de onda se propagam na direção dos terminais, colidindo com eles nos tempos TA e TB. Nos terminais, as ondas são completamente refletidas para o ponto da falta, onde parte é refratada e outra parte é refletida. As reflexões ou refrações do terminal A estão representadas em vermelho e as do terminal B em azul. Neste caso, é importante notarmos a polaridade da segunda onda a atingir o terminal. Caso sua polaridade seja inversa da frente de onda de referência, quer dizer que ela sofreu um número ímpar de reflexões. Logo, essa frente de onda só pode ser proveniente do terminal oposto, sendo posteriormente refratada no ponto da falta. Isso também nos leva a concluir que a falta ocorreu na segunda metade da linha, tomando como referência o terminal analisado. Por exemplo, para o terminal A, a segunda onda a atingi-lo será uma refração da onda de B no tempo t1, ou seja, sua polaridade será inversa à polaridade da nossa onda de referência TA. Logo, utilizamos a fórmula distância aproximada em relação ao terminal A é igual a tamanho total da linha menos T1, que é o tempo que a segunda onda atingiu o terminal A, menos TA, tempo da onda de referência, vezes a velocidade de propagação, dividido por 2. O segundo caso é quando a onda tem a mesma polaridade da onda de referência. Quer dizer que a falta ocorreu na metade da linha mais próxima ao terminal analisado e que a onda sofreu um número par de reflexões. No exemplo para o terminal B, a segunda onda a atingi-lo é a própria reflexão da onda de B, ou seja, sua polaridade é igual à polaridade da onda de referência TB.
Com isso, utilizamos a fórmula distância com relação ao terminal B é igual a T2, que é o tempo da segunda onda a atingir o terminal B, menos TB, o tempo na onda de referência B, vezes velocidade de propagação sobre 2. Quando utilizamos o método com somente um dos terminais, ele é denominado single-ended. Podemos também utilizar somente as duas ondas de referência que colidem com os terminais A e B. Neste caso, não precisamos nos preocupar com as polaridades dessas ondas, pois somente iremos pegar as ondas de referência. Nesse caso, utilizamos a fórmula distância com relação ao terminal A é tamanho da linha menos tempo da onda de referência do terminal B menos tempo de referência da onda do terminal A vezes velocidade de propagação dividido por 2. Como utilizamos ambos os terminais, esse modelo é nomeado de double-ended. Algumas vantagens do modelo single-ended são: custo de implementação reduzido. Ao aferir os sinais de tensão e corrente de apenas um dos terminais, temos um ganho na quantidade de equipamentos de proteção e controle a serem comprados pela concessionária. Também temos uma referência temporal fixa, determinada justamente pela onda de referência captada pelos terminais. Isso reduz a chance de imprecisão na localização da falta. Esse modelo também apresenta desvantagens, como a imprecisão nas extremidades da linha. Muitas vezes, os transitórios das ondas acabam se sobrepondo e dificultando a leitura da segunda frente de onda se chocar com o terminal. Outro ponto de imprecisão é o centro. Neste caso, as ondas refratadas do terminal oposto e refletidas pelo próprio terminal chegam juntas e com polaridades inversas, o que pode causar uma interferência destrutiva e minar as chances de uma localização precisa. Por fim, existem as perdas ômicas. Quanto maior a distância percorrida pela frente de onda no condutor, maior é a sua atenuação e maior é a dificuldade de localizá-la. Logo, dependendo do tamanho da linha, as reflexões e refrações podem se tornar imperceptíveis aos terminais. Já para o modelo double-ended, as vantagens são: redundância intrínseca. Caso percamos um dos terminais, sempre podemos usar o oposto no modelo single-ended. Como só utilizamos as frentes de onda de referência, as perdas ômicas são mínimas, já que as ondas percorrem uma curta extensão da linha até se chocarem com os terminais, o que amplia as chances de uma medição mais precisa. Esse modelo também apresenta desvantagens, como o alto custo de implantação, por demandar mais equipamentos de proteção e controle em relação ao modelo de um só terminal. Além disso, os terminais não apresentam uma referência temporal fixa, eles precisam estar sincronizados a uma referência externa, como um satélite, por exemplo. Isso deixa o modelo vulnerável a falhas externas. Para conseguirmos analisar tais frentes de onda, precisamos de uma ferramenta que nos ajude a filtrar o transitório e suprimir o regime permanente da corrente e da tensão das linhas. Essa ferramenta é a morfologia matemática. A morfologia matemática foi desenvolvida na década de 60, na França, pelos pesquisadores Georges Matron e Jean Serrat. A morfologia matemática explora a forma dos objetos e é utilizada primordialmente na análise e tratamento de imagens. Um componente essencial no estudo da morfologia matemática é o elemento estruturante. O elemento estruturante é uma matriz ou um vetor que relaciona-se com a matriz objeto a ser analisada e muda sua forma, suprimindo ou realçando características relevantes. O impacto do elemento estruturante na matriz objeto varia conforme seu tamanho e formato. Normalmente, para análise dos transitórios em linhas de transmissão, usa-se elementos estruturantes planares ou triangulares. No caso deste trabalho, iremos usar um elemento estruturante planar. Esse elemento estruturante também sempre apresenta uma origem, que é de suma importância para os filtros morfológicos a serem apresentados a seguir.
Na morfologia matemática existem basicamente duas operações básicas. A primeira delas é a dilatação. A função da dilatação é realçar as características relevantes da matriz objeto. Escolhendo uma forma, tamanho e origem para o elemento estruturante, o mesmo desliza pela matriz, somando os valores da região delimitada pelo mesmo elemento estruturante e em seguida extraindo seu máximo. Seja uma função discreta f de n de tamanho n e no domínio df 0, 1 até n-1 e o elemento estruturante g de m de tamanho m no domínio dg 0, 1 até m-1, podemos definir a dilatação da função f de n pelo elemento estruturante g de m através da equação abaixo. Na morfologia matemática, a dilatação é um análogo do operador união da teoria de conjuntos. A segunda operação básica da morfologia matemática se chama erosão. A função da erosão é suprimir características não relevantes da matriz objeto. Ao escolher também uma forma, tamanho e origem para o elemento estruturante, o mesmo desliza pela matriz somando os valores da região delimitada pelo próprio elemento estruturante e em seguida extraindo seu mínimo. Seja a mesma função discreta f de n com o mesmo tamanho n e mesmo domínio, e o mesmo elemento estruturante g de m e o mesmo tamanho m e no mesmo domínio dg. Podemos definir a erosão da função f de n pelo elemento estruturante g de m através da equação abaixo. Na morfologia matemática, a erosão é um análogo do operador interseção da teoria de conjuntos. A partir da erosão e dilatação, pode-se criar inúmeros filtros morfológicos, com diversas funções. Iremos estudar o gradiente morfológico, que é um filtro que utiliza as duas operações básicas citadas anteriormente para extrair informações sobre alterações bruscas na amplitude do sinal objeto. Matematicamente, ele representa a diferença entre a operação de erosão e a dilatação de um sinal por um mesmo elemento estruturante. Para tornar o estudo mais robusto e preciso, usa-se uma variação desse filtro, que se chama gradiente morfológico multiresolução. Esse filtro basicamente consiste na aplicação de dois elementos estruturantes com origens invertidas, denominados por G+, e G-, para cada nível utilizado. Ks representa a constante de cada nível de decomposição, e Gl, em negrito, a sua origem. O gradiente morfológico multinível é essencial para a supressão do regime permanente do sinal e realce do seu regime transitório. A parcela do elemento estruturante G+, atua na borda de subida dos transitórios e G- na de descida. Para refinar os resultados, o tamanho do elemento estruturante também diminui, através da fórmula abaixo, em que S representa o nível atual do filtro, Ls o tamanho do elemento estruturante no nível atual e Lg o seu tamanho no nível inicial. Por fim, aplicamos o gradiente morfológico nas funções do nível anterior com as parcelas G+ e G- do elemento estruturante. No final, somamos essas parcelas para termos uma nova função no nível S. Para este trabalho, foi utilizado o gradiente morfológico multiresolução do nível 2, e os resultados obtidos são apresentados na tabela abaixo. Vemos que o modelo single-ended tem clara dificuldade de prever com precisão a localização da falta no centro das linhas e nos seus extremos, enquanto o double-ended tem maior precisão nesses locais. Vemos que os erros apresentados pelo algoritmo são praticamente insignificantes, da ordem dos decímetros ou dos centímetros, o que é muito pouco relevante para uma linha de 2.140 km de extensão. Foram simuladas faltas para 5 resistências de faltas distintas, sendo elas 0 ohms, 20 ohms e 50 ohms. Observou-se uma pequena discrepância, por volta de 10 centímetros, entre os resultados, mas nada que afetasse significativamente a confiabilidade do algoritmo. Por fim,
O algoritmo teve êxito em prever a localização das faltas com erros irrisórios e alta precisão. O algoritmo também se mostrou imune às diferentes resistências de falta estudadas no trabalho. Esses dois pontos podem se dar pela alta velocidade de propagação implantada no algoritmo e a alta taxa de amostragem dos terminais. Por fim, ao se comparar os modelos single e double-ended, temos uma pequena variação efetiva, que pode ser acentuada quando a falta é aplicada com resistências de faltas maiores. O modelo double-ended é mais robusto, mais confiável, porém requer investimento maior por parte da transmissora. Já o single-ended é mais compacto e econômico, mas está sujeito a eventuais falhas. Normalmente, os sistemas de proteção e controle da rede básica de transmissão são sempre redundantes. Isso viabilizaria a implantação do double-ended, mas sempre fica a critério da concessionária. É isso. Muito obrigado.